Bom dia, pessoal. Eu estou gravando essa pequena videoaula para trazer para vocês um experimento simples para a gente explorar um pouco mais aqueles conteúdos que a gente tinha visto até agora, né? Esse experimento ele vai explorar um pouco sobre a solubilidade, sobre a capacidade de uma solução, de uma mistura se tornar uma solução ou não, né? Para quem se lembra, a solução é quando você tem uma mistura que apresenta apenas um aspecto, vamos dizer assim. Uma fase, ela só tem uma. Ela não apresenta dois compostos dentro. Quando você vê, você só percebe um. Enquanto que numa mistura você percebe mais de uma substância lá dentro. Você consegue ver isso. Ok? Ela não tem aquele aspecto todo homogêneo. Então a gente vai ver isso hoje na prática. Eu vou fazer duas misturas aqui. Uma delas vai ser uma solução e a outra não. Ok? Então vamos lá. Para começar eu vou utilizar aqui a água. Então eu tenho aqui um copo com água, certo? Vou despejar aqui nesses dois copos de vidro. Para vocês conseguirem ver melhor, usei copos de vidro. Aqui tá bom. E também nesse outro copo. E aí embaixo vocês conseguem ver nesses papeizinhos o que eu vou usar para fazer a mistura, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que no azul eu vou usar sal, vou colocar sal aqui dentro dessa água. E no amarelo vocês veem farinha, então eu vou colocar farinha. Por que eu usei farinha e sal? Porque os dois são pós, são parecidos, né, em aspecto. Apesar de que a farinha que eu vou usar é farinha amarela, mas também tem farinha branca. E vocês vão ver que elas vão ter comportamentos diferentes na água, certo? Então vamos lá, vou começar aqui com sal. Vou pegar uma colherinha de sal aqui, pequena. Aqui, ó. Uma colher de sal. Vou colocar aqui dentro do copo de sal, né? E o sal. E vou mexer. Então, enquanto ele dissolve aí, eu vou lá colocando a farinha, certo? Daqui a pouco a gente mexe os dois para ver o resultado. Mas vocês veem que uma boa parte do sal já dissolveu, né? Vocês conseguem já ver aí. Eu sei que na câmera não fica tão claro, mas vocês conseguem ver aqui no fundo, ó, que não tem nenhuma partícula e tem um pouco de partícula flutuando ali, mas é quase nada. Então agora eu vou colocar a farinha no outro copo. Aqui, ó. Opa. Aqui a farinha. Vou colocar aqui nesse outro copo. Deu ver que não caiu dentro do outro copo aqui, né? Do sal. Então vamos lá. Deixa eu limpar aqui para vocês conseguirem ler. Então aqui é o copo de sal. Vou mexer de novo para dissolver melhor. Certo? E agora eu vou mexer a de farinha. Estou demorando para passar a colher de um para outro, porque eu estou limpando a colher, para não passar sal para um e farinha para outro. Então, por mais que eu mexa aqui, eu posso mexer o quanto eu quiser. Vocês veem que eu coloquei uma colher bem cheia em cada, mas ainda assim a farinha ela não dissolve, certo? Por que a farinha não dissolve? Então, por que a farinha não dissolve? Porque a farinha ela é feita de amido, né? E o amido, ele apesar de ser um tipo de açúcar, não é aquele açúcar que a gente coloca no suco e tal, aquele açúcarzinho branco. O amido ele é um polissacarídeo, ou seja, ele é um açúcar que tem uma molécula muito grande.
E essa propriedade, essa característica dessa molécula faz com que ela não seja capaz de se dissolver na água, certo? Então vocês veem aqui, ó, que continua ainda a farinha totalmente dispersa na água e ela não dissolve, ela não vai dissolver nunca. Eu posso mexer o quanto eu quiser. Enquanto que aqui, ó, vocês já veem que o sal, ele praticamente, ó, ele não está mais aqui. Tem alguns grãozinhos, talvez um pouco de não sei, algum tipo de outra substância que tem no sal, né? O sal, ele é aditivado com iodo. Existem outras substâncias que são colocadas no sal, que não só o sal propriamente dito, né? Mas basicamente não tem mais nada aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo no fundo é a farinha que caiu. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar melhor de ver. Ó. Então, vocês veem que está totalmente dissolvido. Enquanto que a farinha ela continua, ó. Se eu deixar, inclusive, ela vai sentar, e o que a gente falou nas aulas é que se ela desce, então ela é heterogênea, porque esse processo mecânico de a farinha ela descer para o fundo é a decantação, é um processo de separação mecânico que quando você tem uma solução como essa aqui, ela não separa, né? Então na solução esse processo não separa, na mistura ela separa. Vocês podem ver que aqui no fundo, ó, a farinha está toda aqui, ó. Outra coisa interessante que a gente vai poder ver agora, eu vou ali pegar uma coisa e eu já volto. Bom, pessoal, então foi ali, ó, peguei aqui um laser, certo? Um laser verde. E eu vou emitir ele aqui dentro dessas duas misturas, ó. Então se você colocar aqui, ó, você vê, certo? Que existem partículas aqui soltas, né, dispersas, mas praticamente invisíveis, certo? Acho que vocês conseguem ver aqui um feixe de laser aqui, ó, passando. Principalmente nessa parte mais escura. Mas, como eu disse, provavelmente aquelas pequenas substâncias que estão dispersas aqui, mas que não são sal em si, é algum tipo de substância que é adicionada no sal. Mas quando você coloca aqui, ó, você percebe aqui, ó, um feixe muito forte. Inclusive é tão forte que o laser nem consegue chegar no fundo, ó. Certo? Ele desce aqui e ele se dispersa tanto que ele perde a força no meio do caminho, certo? Isso é aquele efeito Tyndall que eu tinha mencionado, certo? Infelizmente essas pilhas estão meio fracas, então ele não tem força suficiente para ficar mais perceptível. Mas vocês conseguem ver aí, eu acho que dá para perceber bem. Né? O feixe de luz deixando um rastro, que é o que eu tinha falado. O efeito Tyndall é esse feixe de luz que deixa um rastro quando ele passa por uma mistura não homogênea, ou seja, quando não é uma solução, certo? Se eu mexer aqui, aí é que vai ficar difícil dele passar, porque as partículas que estavam no fundo agora estão dispersas e subiram, né? À medida que vai descendo as partículas, ele vai conseguindo avançar mais na mistura. Mas pessoal, é isso. Agora eu consegui dar esse exemplo de mistura homogênea, né, uma solução, e uma mistura heterogênea, né, que não é uma solução. Beleza? Então, pessoal, eu gostaria de passar para vocês aqui uma pequena atividade, uma coisa simples, não vai demorar muito para vocês fazerem, certo? Então vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar dois copos de vidro, certo? E vão colocar duas substâncias dentro. Vocês vão colocar uma substância que faça... Aliás, vocês vão colocar água nos dois copos, certo? E vão colocar uma substância que faça uma mistura, uma solução, e na outra uma que só faça uma mistura heterogênea, que não
seja uma solução. Igual eu fiz aqui. Então coloquei água e sal e aí virou uma solução. E coloquei água e farinha e virou uma mistura heterogênea, certo? Então vocês vão fazer a mesma coisa. Pega um copo de água, coloca uma substância que faz uma mistura homogênea, uma solução, e no outro você coloca uma substância que faz uma mistura heterogênea. Beleza? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar uma foto disso, certo? Se vocês puderem colocar o nome para eu saber o que é, né? Porque senão vai parecer só um copo de água normal. Vocês não podem colocar assim no o caderno embaixo com o nome de cada, ou então rasga um papelzinho pequeno, como fiz aqui, coloca embaixo do copo e coloca o nome da substância que está misturada com a água, ok? Se vocês quiserem usar a mesma substância, não tem problema. Vocês podem testar essa mesma prática que eu fiz aqui na casa de vocês. Então vocês colocam água com sal e água com farinha. Certo? Pode ser. Ou então, se vocês quiserem experimentar outras substâncias, também podem ficar à vontade. Misturar água com açúcar, água com álcool, água com qualquer coisa que vocês tenham em casa. Água aqui no caso, substâncias, misturas heterogêneas. Você pode colocar areia, você pode colocar pedrinhas, você pode colocar arroz. Qualquer coisa que não se mistura, você coloca, mexe, tira a foto dos dois copos um do lado do outro, certo? Uma foto só, não precisa ser duas fotos. Assim, como se eu fosse fazer uma foto agora, certo? Por exemplo. Então tem sal e farinha, eu coloquei os nomes, daqui é a mistura, eu tiro uma foto desse jeito que está aqui e mando. É assim que vocês vão fazer, beleza? Não vai demorar, vai ser uma coisa, acredito que rápida de vocês fazerem. Pode fazer aí na casa de vocês, com tranquilidade. Vocês devem ter os materiais necessários. Aí vocês me mandam. E aí eu coloco, anoto lá que vocês fizeram a atividade, beleza? Coisinha rápida, coisinha simples. E é isso, pessoal. Até a próxima aula, né? Semana que vem, provavelmente, acho que vai ser, de novo, vai ser em bloco, então vai ser aquelas do mesmo jeito que a gente fez na semana passada. E é isso. Valeu e até mais.